cheios da tua plenitude, cheios do teu conhecimento, para a glória do seu nome. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero vou começar hoje uma série sobre princípios da fé cristã. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Falar sobre os princípios da fé cristã nos leva a compreender algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida. Nós vamos compreender hoje qual é a verdadeira origem da fé. E minuciosamente nós precisamos entender e aprender o que é fé. Porque eu acho bem interessante que as pessoas falam assim, o evangelho é simples, né? Mas eu acho que se nós olharmos de uma forma muito rasa para o evangelho, nós vamos dizer que é simples. Mas se o próprio corpo humano, o nosso corpo é tão complexo, você já parou para pensar como é o corpo humano? Você já parou para pensar na criação? Toda a criação, você vê que é complexa. O evangelho, ele não tem impedimentos, mas ele não é tão simples, porque tem os rudimentos que são as suas bases, mas nós precisamos nos aprofundar no conhecimento do evangelho. E aí é onde muitos rejeitam é o aprofundamento. E quando nós não nos aprofundamos no conhecimento do evangelho, nós ficamos só com o raso conhecimento de quem Deus é, o raso conhecimento do que Deus faz e um raso conhecimento do seu amor. Por exemplo, pessoas relativizam tanto sobre o amor de Deus que querem encontrar Deus em todas as coisas, mas Deus não está em tudo, porque ainda existe o príncipe deste mundo. Quem não conhece as Escrituras, em 1 Coríntios 15, fala só quando o Filho do Homem retornar em sua glória, e o que era corruptível ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, nós quando tivermos o corpo transformado e toda a criação for refeita por conta da misericórdia de Deus, aí nós veremos Deus em tudo e em todos. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós vemos só como um espelho. Você já parou para ver que as pessoas admiram a grandeza do sol? As pessoas olham o sol e ele é muito grande mesmo. E as pessoas acham assim impossível de existir somente vida num dos menores planetas do sistema solar. As galáxias são enormes, mas quando você vai ver a Terra, ela é só um restinho no meio das galáxias. Mas é ali aonde Deus colocou o homem, aonde de tal maneira Ele deu o seu Filho, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se nós não conhecemos a profundidade desse amor de Deus, nós vamos viver de forma muito rasa sobre o que é o Evangelho. Então, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele
que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Até aí. Vamos lá. Quando nós falamos sobre compreender o princípio da fé cristã, o princípio desta fé é crer que Deus existe. Havia, muito antes do Evangelho de Cristo Jesus, uma grande complexidade para a salvação do homem. Quando você estuda um pouco do Antigo Testamento, da Torá, para que o homem se sentisse perfeito, ele tinha um esforço muito grande de si próprio. Ele se esforçava para alcançar a salvação. E não somente era a questão de alcançar, mas para se sentir salvo. Sentir que tinha agradado a Deus. E isto era muita dificuldade para as pessoas. Hoje, ainda na graça, as pessoas não se sentem salvas. E isso é uma mentira muito grande de Satanás, que as pessoas devem se esforçar para ser salvas. Na verdade, a salvação foi alcançada por meio de Cristo Jesus. O que eu e você deve fazer é nos submetermos à vontade de Deus. Porque através do caminho de Jesus, nós já caminhamos em salvação. Nós já somos salvos, porque cremos. E uma vez conversando com uma pessoa, ele disse, é só crer. Só crer. Mas não é o só crer. Quando sai da nossa boca só crer, é como se disséssemos assim, então eu quero. Mas Jesus não é uma banana que está sendo vendida na feira, que você diz, eu quero a banana e pronto. Dá um trocado e leva. Quando diz, eu creio, aí você vai ter que dizer, o que é que você crê? O que é que nós cremos? E aí nós vamos para a nossa confissão de fé. Cremos que Jesus nasceu de uma virgem sem ter nenhum tipo de relação sexual, ou seja, por um milagre. Jesus nasceu de uma virgem. E quem é Jesus? O Filho do Altíssimo. O Filho do próprio Deus. E quando sabemos quem é Jesus, nós sabemos que Ele é o próprio Deus, manifesto em carne. E através dessa manifestação em carne, nós fomos salvos por conta do seu sacrifício, por conta da sua morte de cruz, para que eu e você tenhamos vida abundante. Então, não é tão simples assim, não é o só crer. O crer somente é porque só existe este caminho, e não vários caminhos. Como costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus. Ora, se todos os caminhos levassem a Deus, a história de Jesus seria uma fraude. Qual a necessidade do próprio Deus enviar o seu Filho para morrer, se todos os caminhos levam a Deus? Vocês estão entendendo? São sofismas. E talvez você possa pensar, já ouvi sobre isso, mas se nós não nos apegarmos com firmeza sobre esta palavra, qualquer vento de doutrina consegue nos iludir. Estávamos ontem celebrando o casamento de Will e Nara, e como foi na praia, aberto, passava um pessoal, os turistas no bug, e gritava, faz isso não faça isso não casa não, o pessoal gritando. E eu achei engraçado, mas ao mesmo tempo aquilo ali foi muito bom, porque afirma a realidade que nós estamos vivendo. No meio de todo o caos, nós ainda estamos cumprindo os princípios da fé. Homem e mulher se unindo para ser uma só carne. E declarando diante de Deus e de todos que eles querem viver essa realidade. Então, enquanto no sofisma desse mundo as pessoas dizem que casamento é ruim, o Evangelho mostra que o casamento é uma das bênçãos maiores que a gente não entende. Porque através de uma família nós tivemos a nossa queda, mas através também da obediência de uma família nós fomos restaurados. Em Adão e Eva nós caímos, em José e Maria, a sua obediência, veio Jesus. E nós fomos levantados. Então nós entendemos qual é a profundidade do que é ser família. E ser família não é somente você casar, constituir os seus filhos, mas principalmente nós imprimimos no coração dos nossos filhos o legado que nós temos, que é Cristo em nós, esperança da glória. Domingo passado eu estava falando a vocês que quando eu era criança,
na pré-adolescência, assim, na idade de Annalise, talvez com uns 9 anos, ela tem 7, os meus primos ficavam, eu descia para a casa da minha avó para jogar bola, mas domingo à noite tinha que estar no culto, e era uma ladeira grande para subir, e de noite todo mundo estava jantando e assistindo Faustão. Aí uma amiguinha dela a gente convidou para vir para o culto hoje, mas de última hora chamou ela para ir brincar, ir para a casa de uma tia dela, e a Annalise ficou chorando. Eu disse, não, domingo é o dia de você estar na igreja, você já vai dizer para todo mundo que domingo você está no culto, você está no templo com a gente. E para mim isso não é mal nenhum, porque ela brinca a semana inteira, todos os dias. Mas se perder esse princípio de trazer, eu fui forçado para a igreja muitas vezes, irmãos, mas era levado forçado, que ali eu ouvia a mensagem, e no dia mal, quando o mal vinha, a palavra saltava dentro do meu coração. Você acha que eu vou ser besta de cair no estereótipo desse mundo? Bichinha, deixa ela ir. Eu sei o que existe lá fora, meu querido, eu sei o que existe nesse mundo. Pelo contrário, eu vou incentivar a minha filha a conhecer mais do Evangelho. E eu nunca me desviei por conta das decepções no Evangelho. Já tive muita decepção no Evangelho. Mas eu entendi, a partir do momento que eu compreendi o que era o Evangelho, o que era a base da fé cristã, é que somos pessoas imperfeitas em processo de aperfeiçoamento. Então, nós podemos errar, nós podemos cair. E eu preciso conduzir a minha filha, as minhas filhas, no conhecimento da verdade. Meu pai não era aquele cara que ficava levando problemas da igreja para casa. E a mesma coisa eu procuro não levar, para que, às vezes, quando eu e Rafael estamos conversando alguma coisa, e Annalise, essas crianças já são muito prodígios, né? Já pega as coisas rápido. E a gente evita de conversar, porque uma das primeiras coisas que eu não queria é que ela sentisse um peso de servir ao Senhor. Que ela não sentisse um peso, por exemplo, de dizer que a igreja está roubando o pai dela. Primeiro que eu não sou esse pastor fanático. Nós temos a nossa família, cuidamos da nossa casa, cuidamos dos irmãos, mas o meu primeiro ministério é a minha casa. E a extensão da minha casa atinge a igreja. E eu caminhei muito tempo vendo o errado, o cara deixando a família em casa para ir para o templo sozinho. Se não quiser ir, vá para o inferno só. Olha a declaração do cabeça de uma casa dizendo isso. Mas porque são sofismas, até dentro do templo saem sofismas. Até do púlpito saem sofismas, que são sofismas, mentiras trajadas de verdade. A sua salvação é individual. Sim, Deus salvou cada indivíduo. Mas eu, como cabeça da minha casa, eu tenho uma responsabilidade de conduzir a minha família a Cristo. Eu não sou o sacerdote da minha casa, eu sou o cabeça da minha casa. Porque todos nós somos sacerdotes do Altíssimo. Eu, minha esposa, minhas filhas, vocês individualmente, cada um é sacerdote do Senhor, apresentam sacrifícios espirituais a Deus mediante Jesus Cristo. Ou seja, você não é responsável pela salvação da sua esposa. Quem é responsável pela salvação da sua esposa é o Espírito Santo. Porque é Ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas qual é a minha responsabilidade? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Estão entendendo? Eu estou levando vocês para os princípios. Amar a Deus acima de todas. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, a minha esposa, ela vai ver o amor que eu tenho a Deus e ela vai ser inflamada pelo amor que eu tenho ao Senhor. Por isso que quando as Escrituras falam que a mulher em silêncio ganhará o marido, que é descrente, e vice-versa, é porque verão em nós o amor que nós temos a Deus, e não o amor que nós temos ao templo, não o amor que nós temos à religião, não o amor que nós temos à doutrina, mas o amor que nós temos ao Senhor Jesus Cristo que está aqui. E desde criança eu olhava aquilo ali e eu dizia, eu vou por outro caminho. Eu já calculava essas coisas. Eu já convivi com muitos líderes. E sempre falavam, a família de um pastor é uma família cheia de cão. Os filhos do pastor dão muito trabalho. O que foi que eu descobri? Porque os pastores amavam mais a igreja do Senhor do que a própria família. E qual é o princípio para um presbítero?
que ele seja um bom marido, que seus filhos o honrem, que ele governe bem a sua casa. E governar não é mandar e meter o pau em todo mundo para ir obrigado para a igreja. Mas o governo é trazer a segurança e a paz que uma família necessita. Então, o bom governo, nós vamos levar em amor os nossos filhos aos princípios da fé. Porque se eu não fizer minha filha entender que outros dias ela pode brincar e ela ter um dia, eu estou pedindo a ela só um dia. Mas eu não estou ensinando a ela que é só um dia. Porque todas as noites antes de dormir eu levo ela para a palavra. Eu levo ela, vamos orar antes de dormir, vamos orar antes de comer. Então eu vou ensinando a ela que ela está conectada em Deus todos os dias. E quando nós nos esforçamos para isso, sabe o que nós ouvimos da nossa filha na formaturazinha dela do ABC? A melhor coisa não foi ouvir as notas boas que ela tinha, foi a pessoa que estava falando sobre cada criança. Ela dizia: Ana Alice, uma menina carinhosa, que ama seus amiguinhos e fala de Deus para todos os amigos da classe. Gente, isso é muito tremendo, irmãos. Aquilo ali deixou a gente constrangido. Porque a gente não está forçando para dizer assim: olha, eu quero ouvir isso sobre você. Está sendo impresso no coração dela. Então, quando nós cremos que Deus existe, é a primeira base para a fé cristã. Creiam que Deus existe. Nós temos que crer que Deus existe. E nós somos colocados em dúvida. Ontem, quando nós estávamos lá no casamento, por volta de 3:30 da tarde, 4 horas, quem viu a chuva? Quem estava aqui? Estava chovendo em Natal? Forte? Vocês sentiram uma chuva forte aqui? Alguém pegou uma chuva forte? Ontem, aquele casamento de 3:30 da tarde, eu lá parado, uma ventania grande, tinha um arco assim, gente. Chovia em toda a cidade, menos no lugar onde a gente estava. Foi incrível, milagre puro, assim, o pessoal vendo, e o milagre acontecendo, mas ainda há aqueles que querem colocar a nossa fé em xeque, dizer: e aí? Quando terminou, que nós fomos para a recepção, na cerimônia não caiu uma gota d'água, fechamos os equipamentos rápido, né, para guardar as coisas, e quando chega na recepção, depois de todo mundo sentado, começa a cair uma chuvinha, alguém: e aí, pastor, vai chover? Sabe, eu senti a arrogância saindo nos lábios, eu disse: tem que chover também, né? Não sei, quem manda no tempo é o Senhor. Aí caiu aquela garoazinha, todo mundo saiu, depois voltava e a chuva parou. E uma coisa que eu falei na cerimônia, eu disse: quem não crê em milagres, e vendo isso aqui, também nunca mais vai crer em nada. Porque era incrível, gente. Eu que estava na ponta, todo mundo sentado, eu via caindo chuva em Ponta Negra. Tinha um prédio que dava para ver que é na cidade alta, o prédio sumia no meio da chuva. Eu disse: Senhor, essa água vinha para cá, acabou tudo aqui. E o que vinha na minha boca, o que saltava da palavra era: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Nenhum dos meus planos serão frustrados. Eu disse: Deus tem um propósito no casamento, porque mexeu com a natureza naquele dia. Não chovia nada. Chovendo em todo canto. Eu lembrei, Evandro, dos nossos primeiros cultos dessa igreja, quando era na varanda da minha casa, né, Paulinho? A chuva fechado o tempo e a gente cantando e adorando, dizendo: Senhor, segura. Quando terminava o culto, que as pessoas chegavam em casa, a água caía. Aí você vai dizer assim: era só por causa de vocês? Eu creio que era só por minha causa. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom, é porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma fé no Senhor. Então eu creio que Ele pode fazer e Ele faz. Mas se Ele não tiver a fim de fazer, Ele não faz, não sou eu que mando nele. Não sou eu que ordeno o que Deus faz. Eu só tenho uma plena certeza, que quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, nós caminhamos em segurança. Quando estamos debaixo da palavra de Deus, nós caminhamos seguro. O salmista disse que aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados, não serão frustrados. Nós não seremos envergonhados. Aleluia. Nós não seremos frustrados, porque o nosso Deus é bom. Porque as palavras que Ele libera sobre nós é vida, é esperança, é certeza. Mas o Deus desse século
quer cegar-nos com tantas mentiras, com tantas situações. Então, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por que eles alcançaram bom testemunho? Porque criam que Deus existia. Os antigos que nós estamos falando são aqueles que não andavam com o Espírito Santo como nós andamos. E aqui nós vimos um pouco sobre Abel, Enoque, que foi transladado. Eles criam que Deus existia. Então, nós precisamos crer. Em tempos como esse, que as pessoas estão dizendo, vocês falam que Jesus vai voltar, faz tempo, nem estrala mais. E vocês ainda creem que Jesus irá voltar? É porque, na verdade, as pessoas têm mais esperança no caos do que na restauração. Enquanto as guerras estão se aumentando, os rumores de guerra se aumentam, as pessoas têm mais a certeza de que Cristo irá voltar. Mas, na verdade, eu creio mais que Jesus irá voltar, não por conta desses acontecimentos. Porque a minha espera não é as guerras e as lutas. Mateus 24 diz uma coisa muito diferente daquilo que nós temos esperança pela vinda do Senhor. Aqui em Mateus 24, quando Jesus está conversando com os discípulos, no versículo 6, ele diz: "E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim." Ele diz em sua palavra: não fiquem com medo, não se assustem. Não é isso que prediz o fim. Porque as guerras existem porque o coração do homem é mau. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, nós estamos passando pelas dores de parto. Pode ser que agora se abrevie mais rápido. Os acontecimentos estão muito mais amplos. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui no Brasil enfrentando uma seca que aumentou a nossa conta de luz, numa grande parte da Europa, tem cidades agora da Alemanha que foram levadas pela água. Na Holanda, inundações gigantescas estão acontecendo na Europa. Enquanto isso, na França, o pessoal está protestando contra as restrições e o passaporte sanitário, e em Cuba está havendo agora um pedido de libertação de todo o comunismo. Então, em vários lugares está tendo coisas, está havendo guerras, rumores de guerra. Mas no versículo 9 ele diz: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas o texto não termina aqui. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o fim não é predito pelas guerras e rumores de guerra, mas pela pregação do evangelho do reino em todas as nações, pela nossa movimentação em pregar o evangelho. Enquanto muitos se movimentarem para pregar o evangelho, aí o fim está cada vez mais próximo. Porque num tempo onde o amor de quase todos está se esfriando, se levantarem pessoas para pregar o evangelho, isso é um grande sinal do retorno de Jesus para encontrar a sua igreja. O Senhor está às portas, sim. Mas o que mais Jesus está encontrando? Quais são os nossos princípios de fé? Qual é o princípio de fé que nós temos? Precisamos crer que Deus existe e também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus, Ele é recompensador. Ele nos abençoa. Sabe, às vezes nós queremos fugir de ser abençoados por Deus, porque foi tão desgastado a palavra vitória. Tem pessoas que só buscam a bênção e a vitória,
que esquecem de conhecer o próprio Deus. Eu me lembro que na minha adolescência, eu não gostava de nenhum tipo de pregação que falasse, hoje Deus vai dar sua vitória. Eu tinha uma ânsia de vômito. Sério, eu tinha ânsia de vômito. Eu dizia, meu Deus, hoje vai ser terrível esse culto. E as pessoas vibravam. A questão é que nós, quando não compreendemos qual é a grande vitória que nós temos, que foi a morte e ressurreição de Jesus, nós vamos ficar catando migalhas, como a mulher cirofenícia, que disse, eu posso até ser uma cachorra que fica debaixo da mesa do seu Senhor para comer as migalhas que caem. Só que eu sou filho, então eu já obtenho a vitória, eu tenho a vitória de Cristo Jesus em minha vida. Só que meu posicionamento como não mais escravo me dará o direito de desfrutar tudo o que o meu Pai ganhou para mim. Tudo o que Jesus conquistou na cruz, tudo o que Deus deu por intermédio de Jesus para a minha vida, eu tenho acesso pela minha fé. Nós temos acesso pela fé. Ele tem galardão para mim e para você. Nós não podemos desassociar do nosso Deus isso, mas tem pessoas que gostam de viver numa pseudo-malandragem. Eu dou aqui e Deus me dá ali. Eu não sou do tipo de pessoa que como migalha do que Deus tem. Eu como da porção do que Deus tem para mim. Então eu não dou financeiramente, eu não dou a atenção, eu não me dou por causa de algo que eu vou ganhar, porque na verdade eu dou porque eu tenho. Eu dou porque eu já possuo. Eu só preciso acessar aquilo que Deus tem para a minha vida. E como é que nós acessamos aquilo que Deus tem para nós? Mudança de entendimento e fé. Certeza. Certeza. Nós precisamos ter convicção do que Deus escolheu para nós, do que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos ter convicção daquilo que Ele planejou para nós. Vocês precisam ter convicção interna em vocês, de que Deus escolheu vocês para uma grande obra onde você estiver. Seja onde for. Eu sou uma simples dona de casa. Não existe simples dona de casa. Existem mulheres que podem criar filhos aonde vai salvar nações. Sabe, às vezes eu ficava refletindo, meu Deus, eu sou tão bom nessa área, eu sou nisso, naquilo. Só que Deus disse, pare tudo e empreenda a sua energia na igreja. Eu quero você trabalhando no reino. E eu tive que parar tudo para viver da fé. E Deus me fez entender que todos vivem da fé. Porque não é na força do nosso braço. É na força do que Deus colocou dentro de nós. É na força do que Deus colocou dentro de mim e de você. Então nós possuímos a vida eterna dentro de nós. Nós possuímos a alegria de Deus dentro das nossas vidas. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Então eu e você possuímos algo muito poderoso que é Cristo em nós. O Espírito Santo que habita dentro de você te move a viver um novo estilo de vida ao Senhor. E Deus, Ele nessa noite quer girar uma chave dentro de nós. Porque nós falamos muito, queremos um novo tempo, mas para que um tempo novo aconteça, precisa muitas vezes vir uma grande tempestade para tirar coisas que eram lixo em nossa vida. Quando nós somos conduzidos pelo Senhor para um novo tempo, nós somos muitas vezes arrastados, porque às vezes nós temos raízes tão fortes em alguns lugares que nós não queremos ser levados para outro lugar. Quando eu fui sair da casa da minha mãe com 19 anos, saí lá de Recife, que vim para cá em 2007, tinha muita coisa que me ligava, as amizades, a família. Mas quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, a gente depois nem lembra mais dessas coisas, porque viver a vontade de Deus é melhor do que tudo isso. Viver a vontade de Deus é muito mais poderoso, muito mais grandioso. E, Ari, eu vi algo do Senhor sobre sua vida.
Eu vi como se fosse uma palavra que foi lançada contra você, como se tivesse fechado algumas coisas em sua vida. E era como se fosse uma tentativa de palavra de maldição para que as coisas não fluíssem na sua vida. Mas eu quero te garantir nessa noite que o escudo de Deus, ele te guarda. Que a palavra que foi lançada, ela não conseguiu chegar, mas a mentira do diabo às vezes tem acesso ao teu coração. E você não é infértil. O tempo de Deus está chegando na vida de vocês. E até disseram, loucura você por aí com ele, vocês morando em lugares diferentes. Vocês não vão ter raízes. A raiz de vocês está na vontade de Deus. Então creiam no que Deus está fazendo por intermédio de vocês. Aleluia. Nós precisamos crer num Deus que cuida de nós, num Deus que nos escolheu. Nós precisamos estar firmes naquilo que o Senhor planejou sobre nós. Então não vamos, queridos irmãos e irmãs, desviar para a direita, para a esquerda, ficar pensando como será o amanhã. O amanhã está seguro no Senhor. Agora, qual é a fé que nós temos? Qual é o nosso princípio de fé? Na semana que vem eu vou estar falando sobre honra. E muitas vezes, quando falamos sobre um princípio de fé, sobre honra, é deturpado. Porque hoje nós fomos cavando um pouquinho, entendendo. Porque às vezes, será que eu tenho fé? Às vezes nossa fé só se manifesta quando o problema bate na nossa porta. Eu sempre conto essa história de um casal amigo nosso, que nesse ano passado, ainda no meio da pandemia, um acidente de carro que houve, o cara fez uma ultrapassagem errada, bateu de frente, Ariane, com o carro deles. Aí o casal, o cara que fez a barbeiragem, ele e a esposa morreram e ficou o filho. Nesse amigo nosso, o filho dele morreu. E ele pegou a criança no braço, quando viu que estava sem vida, levantou aos céus e disse, Senhor, recebe meu filho. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tenho um nível de fé desse cara? E o Espírito Santo falou para mim, nós quando precisamos da medida de fé, o Senhor nos dá. No dia, no momento exato que nós precisamos da manifestação de fé, ela se manifesta em nossa vida. Então, a fé ela foi dada como uma medida para mim e para você. Eu e você possuímos essa medida de fé. Então precisamos estar firmes. Precisamos estar constantes no Senhor. Precisamos estar com os ouvidos atentos ao que o Senhor está falando. Mas nós não vamos escutar o Senhor somente no culto. Nós escutaremos o Senhor cotidianamente, meditando na sua palavra e orando em todo o tempo. Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado pelo que o Senhor liberou em nossos corações hoje, Senhor, obrigado por esse tempo com meus irmãos e irmãs. Vem enchê-los da Tua presença, da Tua vontade hoje, Senhor, vem enchê-los da Tua graça, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor preparou como banquete para nós hoje. Estamos saindo daqui cheios da Tua palavra para viver uma novidade de vida, para constantemente viver uma nova realidade de vida. Obrigado, abençoa cada família aqui, Senhor, cada casa, cada lar. Vem trazendo a Tua paz, vem abastecendo de tudo que é necessário. Desfaz toda a armadilha do inimigo contra meus irmãos e irmãs e que eles possam estar cheios da Tua vontade, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia. Obrigado por todos eles. Abençoa-os, ó Deus, para a glória do Seu nome. Que possamos voltar para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, e possamos estar mais uma vez reunidos aqui, diante de Ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos 2 grupos de WhatsApp de devocional, um de homens e um de mulheres. Eu vou mandar para vocês o link para vocês conhecerem. Nós vamos fazer uma reforma aqui, que é para isolar mais a acústica e tem outra igreja que reúne aqui também. Até nós estávamos vendo um prédio, até quero falar aos irmãos aqui que estão assistindo. Aquele prédio que eu falei, enquanto a gente estava só nos cultos online,
pastor Roberto foi e não deu certo, o prédio não era muito bom, estava muito caro, mas eu encontrei outro essa semana e estamos orando e conversando, mas enquanto ainda não acontece esse prédio para nós ainda vamos reunir aqui e nós vamos fazer um isolamento para poder ter um ambiente melhor, tanto para a gente quanto para os irmãos também, tá bom? Mas que o Senhor abençoe vocês e que vocês possam ter uma semana cheia da plenitude de Deus. E tudo aquilo que vocês forem fazer, creiam que Deus existe, creiam que o Senhor está à frente de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e sempre. Se você crer, declare amém. Amém. Aperta aí a mão do seu irmão, declare a bênção do Senhor sobre ele. Até o nosso próximo encontro. Você que está em casa também, que o Senhor te abençoe, que você possa logo mais estar com a gente aqui no culto, adorando ao Senhor conosco. Que Deus abençoe vocês. As trevas de